Olá! Nessa aula nós vamos ver a Instrução Normativa número 205 de 8 de abril de 1988 e ver como que ela trata da administração dos almoxarifados dos órgãos públicos federais. Vamos lá? O objetivo, pessoal, dessa Instrução Normativa 205 é racionalizar com redução de custos o uso de material no âmbito do SISG, por meio de técnicas modernas que atualizem e enriquecem a gestão. A gestão o quê? A gestão desses materiais que ficam nos almoxarifados dos órgãos públicos federais. E aqui só uma observação, que ele fala que é o uso de material no âmbito do SISG. E o que é o SISG? O SISG, ele é o Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal. Então, ele é um sistema que vai ser responsável pela coordenação das atividades logísticas. Então, atividades logísticas de toda a administração pública federal, tá? Então, o SISG, ele é esse sistema de serviços gerais, responsável aí pela coordenação das atividades logísticas de toda a administração pública federal. E no âmbito aí da nossa Instrução Normativa 205, ela diz que para fins de estudo, né, de tudo que está nesse normativo, a gente precisa considerar o conceito de material, que é esse conceito que nós trouxemos aqui, que está na Instrução Normativa. Tá? Então, para toda leitura, todo estudo que nós vamos fazer e que vocês também vão fazer em casa sobre a Instrução Normativa 205, a gente vai considerar material como sendo o quê? Uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matéria-prima e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Tá? Então, a instrução normativa ela vai trazer, logo ali no comecinho, junto com o objetivo, né, da criação dessa instrução normativa, essa definição de material que vai servir aí para todo o nosso estudo desse normativo, tá bom? Então, sempre que falar em material, a gente vai lembrar desse conceito aqui da Instrução Normativa 205. Seguindo, nós vamos falar agora sobre aquisição, né? O que a IN 205 fala para a gente de aquisição? Ela diz que toda aquisição ela é realizada por meio do Departamento de Administração, ou então unidade com atribuições equivalentes ou repartições que sejam projeções dos órgãos setoriais ou seccionais. Então, as aquisições elas vão existir para quê? Para fazer uma reposição de estoque ou então para atender uma necessidade específica. E aí cabe, pessoal, uma observação aqui quando a gente fala da aquisição ser realizada pelo Departamento de Administração. Ao longo, né, de toda a leitura da IN 205, vocês vão ver muito isso, mas eles sempre vão falar ou órgão equivalente ou setor equivalente. Por quê? Porque a gente sabe que cada órgão possui a sua estrutura, né? E essa estrutura ela não é padronizada, né? Então, a instrução normativa ela traz primeiro esse departamento de administração, mas naqueles órgãos ou entidades onde não tenha esse setor com esse nome, a gente vai buscar então o setor que tenha as mesmas competências e as mesmas responsabilidades quando se trata de administração, gestão de almoxarifado, desses materiais
que ficam nos almoxarifados dos órgãos públicos, tá bom? Então é só essa pequena observação, porque pode ser que em algum momento aqui eu só fale departamento de administração, mas você sempre leva em consideração o departamento de administração ou um órgão equivalente, né, que faça às vezes de departamento de administração. E uma outra dica que eu dou para vocês é que sempre tenham essa instrução normativa à mão, né? Porque a gente vai ver até um pouquinho cansativa a aula, porque ela é muito literal ao que está escrito na instrução normativa, né? É uma lei seca, né? Ela não abre muita brecha para interpretações. A gente vai trazer alguns conhecimentos até de aulas anteriores, né? Então a gente vai falar sobre inventário, a gente tem uma aula sobre inventário, a gente vai falar sobre recebimento, né? Mas aqui vai ser com um viés voltado para a administração pública federal, que é, na verdade, aí a grande norte, né, que a gente tem aí para fazer as nossas provas. A gente tem a matéria Administração de Recursos Materiais, mas como a gente está fazendo concurso público, muitas das questões são voltadas aí para o âmbito público, né? A teoria, ela muitas das vezes cabe para as duas esferas, tanto privada quanto a pública, mas a gente sempre tem um olhar mais voltado para a administração pública nas questões de concurso, porque eles puxam muito, principalmente na administração de recursos materiais, mais para esse lado, tá bom? Então é só essa dica, façam os exercícios, assistam a nossa videoaula, mas tenham sempre a mão ali para acompanhar a lei mesmo, né? O normativo da instrução normativa, a letra da lei ali para vocês acompanharem a aula, tá bom? Seguindo aqui no nosso slide, a gente viu que a aquisição ela é realizada ou para repor um estoque, ou para atender uma necessidade específica. Repor o estoque, né, de um material já existente, né, ou aparece uma outra necessidade de um determinado material que nunca houve dentro daquele setor, ou nunca esteve em estoque. Então também a aquisição ela não é feita só para repor estoques existentes, mas também para atender necessidades específicas. Pode ser que aquele material ele seja comprado uma única vez em toda a existência daquele órgão, né? Ou ele pode ser comprado periodicamente sem necessidade de haver um estoque específico para ele. Tá? Então nós falamos sobre aquisição, a gente vai falar agora sobre racionalização, que é recomendável centralizar a aquisição de materiais comuns, né? E para que é recomendável fazer essa centralização? Para poder obter uma maior economia, uma economicidade. Ah, mas que materiais comuns são esses, Isabel? A gente pode pensar como materiais comuns, material de limpeza, material de expediente, que é um material de escritório, né? Isso são chamados os materiais comuns. Então, essa racionalização, como diz aqui, ó, é para centralizar a aquisição desses materiais para que cada setor não fique comprando o seu material de limpeza, o seu material de expediente, né? E isso acaba ficando muito caro, porque são materiais comuns que podem ser centralizados numa compra só, né? E geralmente os órgãos já fazem isso, né? As entidades já fazem isso, porque eles entendem, né, que comprar um lote grande de caneta esferográfica azul, preta, vermelha, né, comprar uma grande quantidade e depois distribuir pelos setores que estão precisando é muito mais econômico do que cada setor comprar uma caneta específica de um fornecedor diferente, e isso acaba ficando muito mais caro do que comprar num lote maior, tá? Então isso que é a chamada racionalização. E a gente tem um quadro aqui no slide que fala dos métodos para descrição do material para o pedido de compra, né? Porque já que vai acontecer uma aquisição e essa aquisição ela precisa ser racionalizada, existe um método para então se descrever esse material que precisa ser adquirido. Existe o método descritivo e o método referencial.
O método descritivo, pessoal, ele vai indicar com clareza o item por meio da enumeração de suas características, características físicas, mecânica, de acabamento, de desempenho. E esse método descritivo, ele é usado como prioridade absoluta ali na hora de identificar esses itens. O método referencial, ele vai identificar indiretamente o item por meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido ali pelo fabricante. E aí, quando a gente fala, pessoal, desse método referencial, não necessariamente é preciso que se fale de uma marca específica, tá? Até porque a gente sabe que não se pode dar preferência por marca, né? Existem algumas exceções, mas a regra é não dar preferência por marca quando se fala de compra pública, tá? Então, o nome do material aliado ao seu símbolo, número de referência estabelecido pelo fabricante, não necessariamente a gente está falando sobre marca, tá bom? Então, aqui a gente viu como que acontece a aquisição, né? O que é a aquisição e por que ela precisa ser racionalizada, né? Por que ela é melhor que ela seja centralizada quando se trata de aquisição de materiais comuns. Seguindo aqui no nosso estudo da IN 205, a gente vai ver a questão do recebimento, né? Porque a gente viu que os materiais eles são adquiridos. Existe aí um processo de compra, escolha de um fornecedor, só que esses materiais eles vão chegar em algum momento lá no órgão, no almoxarifado, né? No local que foi designado para o fornecedor entregar esses materiais. E esses materiais eles precisam ser recebidos. Então o recebimento ele é o quê? Ele é aquele material adquirido sendo recebido no local designado pelo órgão que comprou, né? Então, o órgão fez o pedido de compra e disse, ó, fornecedor, eu quero que você entregue esse material no local X. E esse recebimento, ele não implica, isso aqui é muito importante que vocês guardem, que não implica aceitação. O que significa isso? Eu, responsável pelo almoxarifado, eu recebi determinado material, mas eu não preciso dar o aceite imediato naquele material. Receber o material não implica aceitação imediata. Por quê? Porque esse material vai precisar ser feita uma conferência, né? Uma conferência tanto quantitativa quanto qualitativa desse material. Então é por isso que a gente diz que recebimento não implica em aceitação. E qualquer que seja, tá, pessoal, o local de recebimento desse material, isso também é muito importante. O registro de entrada desse material vai ser sempre no almoxarifado. Ah, mas aí vocês podem se perguntar, professora, mas o material ele não foi entregue lá no almoxarifado, no local do órgão onde tem o almoxarifado. Ele foi entregue numa unidade daquele órgão em outro estado. Ok, não tem problema nenhum, né? Até mesmo por questões de valor, de frete, e o próprio transporte desse material ficou designado lá na hora que eu contratei aquele fornecedor de que ele entregaria naquela unidade daquele órgão em outro estado e não naquele local central ali do almoxarifado. Não tem problema nenhum. Mas o registro desse material, ele precisa ser feito em algum lugar. E aí o registro ele é feito sempre no almoxarifado de origem, digamos assim, né? Então, mesmo que o almoxarifado não tenha recebido o material, ele foi responsável pelo pedido de compra. Então, ele precisa da baixa, porque ele faz o quê? Ele faz o controle daquele estoque, ele faz a gestão daquele almoxarifado. Se ele não registra que tal material em tal quantidade foi entregue lá na unidade daquele órgão lá em Recife, ele vai perder totalmente o controle, né? E ele precisa fazer o registro de inventário,
fazer registro contábil, tem todo um processo aí de controle de estoques que não é apenas você simplesmente receber aquele material e guardar aquele material ali dentro do almoxarifado, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai ver esse quadro que eu trouxe para vocês, que vai trazer os documentos hábeis para o recebimento de materiais, tá? Então, na administração pública, para fins de estudo da nossa IN 205, a gente vai ter essas formas de recebimento aqui, ó. A compra, a cessão, a doação, a permuta, a transferência e a produção interna. E para cada forma de recebimento dessa, a gente vai ter um documento hábil, né? Então, eu recebi um material oriundo lá de uma compra, eu preciso ter um documento ali junto com aquele material, até mesmo para eu poder fazer a conferência quantitativa, a conferência de preço. E aí, no caso da compra, o que que existe? Tem a nota fiscal, tem a fatura e tem a nota fiscal com a fatura. Isso vai depender do fornecedor, tá, pessoal? Mas assim, são os dois documentos hábeis. Posso receber somente uma nota fiscal, posso receber a fatura ou posso receber nota fiscal e fatura juntos. Cessão, a gente vai ter o termo de cessão. Quando for uma doação, um termo de doação. E quando for uma permuta, uma declaração exarada no processo relativo àquela permuta. Quando se tratar de uma transferência, a gente tem como documento a guia de remessa de material ou nota de transferência. E quando for um produto de produção interna, a gente tem como documento a guia de produção. Nesses documentos hábeis podem haver outras informações, mas a gente tem informações que são obrigatórias, ou seja, elas precisam constar desses documentos hábeis, qualquer um deles, tá? Que é a descrição do material, a quantidade, a unidade de medida, né, dependendo do material, e os preços, tanto o preço unitário quanto o preço total ou o preço geral. Tá? Então, sem esses documentos hábeis, não há como receber itens adquiridos por meio de compra, materiais, né, que foram cedidos, doados, que vieram para o órgão por meio de permuta, que foram transferidos ou que foram produzidos internamente. Tá? Então, assim, esse quadrinho muito importante aí para vocês guardarem para poder fazer as questões com mais segurança quando aparecer esse tipo de pergunta. Seguindo aqui, a gente vai falar agora da aceitação, porque nós vimos que os materiais eles são recebidos no almoxarifado, mas não implicam em aceitação, porque a aceitação ela é uma operação à parte do recebimento, né? Então aqui, ó, a aceitação é uma operação na qual se declara na documentação fiscal que o material satisfaz as necessidades contratadas. Então, a aceitação é um processo de conferência para somente então, né, ser dado esse aceite nos materiais recebidos. E aqui na aceitação a gente vai ter dois tipos, né, dois processos, digamos assim, que são realizados para se dar, então, aceite aquele material que foi recebido. Primeiro, a chamada conferência. Então, o material que apenas depender de uma conferência dos termos ali do pedido, com aquele documento de entrega, o famoso que a gente chama cara crachá, né? A gente vai conferir o que está naquela nota fiscal, com o que foi pedido, né, com o nosso pedido ali de compra. Quando essa conferência ela é bem básica, né, esse cara crachá, já se faz, já se recebe o material e já se dá o aceite ali pelo encarregado do almoxarifado. Agora, se essa conferência ela necessitar de um exame qualitativo, o que que acontece? O encarregado lá do almoxarifado, ele diz que é necessário haver uma conferência, um exame mais qualitativo daquele material.
Então, ele vai pedir lá para o departamento de administração ou órgão equivalente que esse exame seja feito, para então acontecer o aceite, o recebimento definitivo daquele material que chegou, tá? Então, se necessitar desse exame qualitativo, vem o departamento de administração, ele é acionado e vem ali um especialista ou alguém lá do departamento que pediu esse material para então ver as condições técnicas daquele material, se realmente atende às necessidades lá do setor que pediu aquele material específico. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de exame qualitativo, não é uma mera conferência cara-crachá de informações, né? Mas é um exame mais detalhado e mais técnico. Se o material ele não corresponder ao pedido ou ele tiver algum tipo de falha, o almoxarifado vai e não dá o aceite, né? Ele vai tentar regularizar a situação com o fornecedor. Tá? Então, nunca se aceita nada no órgão se não passar por essa conferência e pelo exame qualitativo e se os dois não tiverem ok. Perfeito? Então, aqui a gente falou dessa segunda fase, né, depois do recebimento, que é a aceitação. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre a armazenagem. Recebemos o material, aceitamos o material, foi tudo encaminhado lá para pagamento, né? A área responsável pelo pagamento vai pagar o fornecedor e aí chega o momento da armazenagem, que vai compreender o quê? A guarda, a localização, a segurança e a preservação daquele material adquirido. E quais são os principais cuidados aí que a gente vai precisar ter quando dessa armazenagem? Porque a armazenagem, ela existe para suprir necessidades operacionais das unidades que vão compor aquele órgão, né? Então, armazenar é você estocar lá no almoxarifado os bens. E sempre que existir uma necessidade de um material específico, o almoxarifado ele é acionado para então fornecer esse material. Mas a armazenagem ela precisa de alguns cuidados e nós colocamos aqui os principais que estão lá na IN 205 para vocês. Primeiro, materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar. Isso significa o quê? Que o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então é aquele método PEPS que a gente chama, né? Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então isso é um cuidado fundamental que o responsável ali pela armazenagem, pelo almoxarifado, ele precisa ter. Um outro cuidado é que o armazém, né, o almoxarifado, ele tem que ser de fácil inspeção e rápido inventário. Então ele tem que estar organizado de forma que, na hora que precisar de uma inspeção, essa inspeção ela seja feita de forma fácil e o inventário ele também seja feito de forma rápida, né? E isso trata-se o quê? Da organização do almoxarifado. Terceiro cuidado, materiais com grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil acesso e próximo às áreas de expedição. Então, muita movimentação de material quer dizer o quê? Que ele sai muito. Então, eu não posso pegar esse material e colocar num lugar de difícil acesso. Eu não posso colocar ele lá no fundo do almoxarifado. Eu tenho que colocar ele mais perto das áreas de expedição. Então, não tem mistério nenhum esse cuidado aqui. Outro, não devem ser estocados, né, os materiais em contato direto com o piso. Isso pode danificar o material, estragar a caixa, a embalagem. Então, tem que ter sempre uma proteção
naquele piso para que o material seja colocado ali. Que tipo de proteção? Isso vai variar de acordo com o material, mas nunca pegar e colocar o material em contato direto com o piso. A arrumação não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, extintores de incêndio ou a circulação de pessoal de segurança, né? Então, o layout do armazém, ele tem que ser um layout que promova esse livre acesso, né? É uma questão de segurança, caso aconteça algum incêndio ou tenha algum problema lá dentro, né? Precise resgatar alguém, toda a parte de segurança, ela tem que estar funcionando, né? Ela tem que ser atendida. Materiais pesados ou volumosos devem ser esticados nas partes inferiores das estantes. Esticados não, gente, perdão, estocados. Então, material pesado ou volumoso estocado na parte inferior das estantes, né? Porque imagina, você tem uma estante ali de 4, 5 prateleiras, você pega um material muito pesado, muito grande e coloca na última prateleira lá em cima. Corre o risco dessa prateleira não aguentar, ou então na hora que você precisar tirar esse material pesado de lá de cima, você não conseguir, ou então acontecer algum acidente. Esse também é um dos principais cuidados. Outro cuidado, materiais devem ser conservados nas embalagens originais e abertos somente quando fornecidos de forma parcelada. Então, receber o material não é para sair desembalando tudo para guardar, não. Guarda na embalagem original e abre somente quando for fornecer de forma parcelada. Se você for fornecer na sua totalidade, pega essa embalagem, esse material e manda entregar com a embalagem original lá no lugar onde foi solicitado. A arrumação deve permitir fácil e rápida identificação, e a identificação aqui é do material. Atentar para a segurança e altura da pilha de materiais para não afetar a qualidade. Então, o material, na hora que for empilhar, até mesmo por uma questão de organização, né, ver se nas caixas não dizem, né, não diz ali em alguma daquelas caixas se quantas pilhas pode fazer com cada uma delas, né? Geralmente nas caixas vem orientação, empilhar somente 5 caixas, né? Ou algo do tipo. Porque se você colocar muita caixa uma em cima da outra, isso pode prejudicar o material que está lá dentro. E materiais de mesma classe em locais adjacentes. O que é isso? Materiais que possuem a mesma classificação, eles precisam estar em locais próximos, eles precisam estar juntos, que isso facilita ali a armazenagem e o controle daquele estoque. Também é um método, né, de estocagem que se tem. Tá? Então esses são os principais cuidados na armazenagem, tá tudo. Todos eles estão aí na IN 205. Vocês veem que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, caindo na prova, é ler com calma e pensar racionalmente, né? Como que funciona a armazenagem, que vocês conseguem gabaritar a questão com certeza, sem problema nenhum. E aqui, para a gente encerrar esse bloco, nós vamos falar sobre requisição e distribuição. Por quê? Porque as unidades que compõem os órgãos e entidades, elas são supridas de material exclusivamente pelo seu almoxarifado, tá? Então, não tem essa de os órgãos e entidades solicitarem materiais para outros almoxarifados que não seja aquele ali do seu órgão, né? Então, toda a requisição e toda a distribuição, toda requisição ela precisa ser feita para o seu almoxarifado específico daquele órgão e a distribuição do material também ser feita pelo almoxarifado daquele órgão específico ali para os setores, tá bom? Então vamos voltar aqui no slide na nossa figura para a gente ver que existem 2 tipos aqui de distribuição. Porque a distribuição é o processo de quê? De fazer chegar
até o usuário o material que ele precisa. Então, o usuário ele solicita um material ao almoxarifado e o almoxarifado distribui para ele esse material. E esse material ele precisa chegar a esse usuário em perfeita condição de uso. Porque de nada adianta o usuário solicitar o material, chegar o material lá para ele e aquele material tem algum tipo de avaria, não está funcionando, ou pior ainda, não foi o material que ele pediu. E aí existem dois processos para distribuição. Primeiro é o processo por pressão e por requisição. Quando a gente fala por pressão, é um processo de uso facultativo. Por quê? Porque essa distribuição por pressão geralmente ocorre com material de limpeza, material de expediente, né? Porque independente, pessoal, do pedido, né, daquele material específico, ele vai ser sempre entregue ali naquele órgão, naquele setor. Material de limpeza, né? Precisa limpar todo dia as dependências ali daquele órgão. Então, já se sabe que de tempos em tempos, né, periodicamente, digamos de 15 em 15 dias, precisa entregar material de limpeza naquele setor. Material de expediente é a mesma coisa. A cada 30 dias precisa repor caneta, lápis, borracha, marcador de texto, régua, post-it, qualquer coisa. Né? Então, isso já se fala que é por pressão e é um processo facultativo, porque sempre chega ali, independente de alguém pedir ou não. E o outro aqui na figura que a gente tem é o processo por requisição, que é o famoso pedido de material, que é o processo mais comum. O material ele é entregue mediante uma requisição, um pedido de material. E essa requisição, ele é um documento, né, de uso interno daquele órgão. Aí, nesse caso, se o material ele não for requisitado, ele não vai ser entregue como é aqui na distribuição por pressão, não, tá? Então, digamos que normalmente se entrega a cada 2 meses material de expediente, de escritório para aquele órgão. Por algum motivo, antes de ter a reposição, necessitaram aí de mais canetas, né? Aconteceu alguma coisa que começou a sumir caneta. Faz aí um pedido de material de mais caneta. Ou então só entregue caneta vermelha, azul e preta. E aí, por algum motivo, viu que houve a necessidade de caneta da cor verde. Então, vai se fazer então um pedido de material, que é esse formulário de requisição. Cada órgão tem uma nomenclatura para esse documento e esse pedido de material ele é para uso interno do órgão. E aqui, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né? Porque a Instrução Normativa 205 ela é bem extensa, então para não ficar uma aula muito longa, a gente dividiu o estudo da IN em 3 blocos. A gente termina esse primeiro bloco e a gente se vê daqui a pouco no segundo bloco do nosso estudo da Instrução Normativa 205.